Adivinha quem tá fazendo aniversário? Sim, euzinha, Leonina do pedaço. Hihihi. E aí, amigas, tudo bem com vocês? Eu tô ótima. Essa é a semana do meu aniversário. Hoje não é meu aniversário, se você estiver escutando isso na segunda-feira desse episódio, que é dia 21 de julho. Meu aniversário é no dia 23 de julho, primeiro dia de Leão, Leonina que aqui vos fala, muitas das vezes confundida com canceriana. Eu não sei por que eu passo a vibe de ser canceriana, não acho que tenho, acho que eu sou de fato leonina. Enfim, estamos fazendo aniversário, obviamente fico reflexiva. Eu tô muito animada de estar fazendo 32 anos, porque eu sinto que eu não tive 31. Nunca fiz 31 anos. 31 é um número feio, sabe? Ai, 31, número horroroso. Sabe o que aconteceu? Eu passei os primeiros 6 meses dos 31 achando que eu ainda tinha 30, então eu falava 30, e os outros 6 meses falando 32. Eu neguei, fui negacionista do ano 31. Enfim, isso não acontecia, eu acho que desde o ano 24. 24 anos eu também foi um ano que eu neguei, fui negacionista de 24 anos, negacionista de 31, então tô muito feliz de poder oficialmente falar que eu tenho 32 anos. E é muito doido pensar que eu tenho 32 anos, porque, nossa, menina, se você perguntasse pra mim 10 anos atrás, às vezes nem 10 anos atrás, vai, se você me perguntasse com 25 anos, como eu imaginava que eu estaria com 32, não seria isso. Não seria tão dramaticamente diferente do que eu sou agora, mas não seria isso, sabe? E com 22 anos, com certeza, eu acharia que eu tô, tipo, sei lá, eu ia achar que eu tava totalmente diferente a minha vida, sabe? Com 22 anos. Eu achava que com 32 eu com certeza ou eu estaria tendo um filho ou estaria grávida, e a gente vai entrar nesse assunto de filhos e gravidez ali no início da fase dos 30 anos, né? Principalmente esse iniciozinho dos 30 aos 35, vou adentrar esse assunto. Eu não sei, acho que essa mudança é mais significativa. Eu acho que eu já imaginava que eu teria um filho ou que eu estaria grávida, sabe? Talvez com casa própria. Já acho que eu sou um pouquinho mais realista do que isso. Com os 25 anos, com certeza, eu acho que eu já não imaginaria isso. Mas talvez um apartamento maior. Talvez não própria, mas uma casa maior, um apartamento maior. Um carro na garagem. Eu imagino que, na verdade, naquela altura do campeonato, como eu morava nos Estados Unidos, eu me imaginaria morando nos Estados Unidos, né? Eu não imaginaria que eu estaria de volta ao Brasil. Eu acho que as minhas prioridades na minha cabeça seriam outras. Eu me imagino como uma pessoa mais séria. Quando, na verdade, olhando para trás e vendo como eu agia naquela época ali, do início dos 20, e como eu estou hoje em dia, eu acho que é o contrário. Eu tô mais leve. Eu não acho que eu esteja imatura. Ou, tipo, sei lá, parecendo uma criancinha. Não, longe disso. Mas eu acho que eu tô bem mais leve do que eu tava se comparado ao meu eu de 25 ou 22 anos, não sei. Mas a gente vai entrar nisso tudo com calma, porque eu quero fazer um debriefing de coisas que eu aprendi até agora, no início dos meus 30 anos. Já que eu já fiz tantos vídeos falando sobre coisas que eu aprendi no início dos 20, o que eu aprendi até agora nos 30? Lições que os 30 anos me deram. Um pequeno compilado dos primeiros 2 anos, estando nessa nova década. O que eu acho que foi, enfim, né, legal, não tão legal. E quais são as novas crises e neuras que vêm com os 30 anos. Porque temos talvez menos crises e talvez a gente saiba lidar melhor com elas, mas com certeza temos crises de 30 anos aqui. Então a gente vai fazer todo esse debriefing dos 30 anos, do início dos 30. E mesmo que você não esteja na cidade, que você fala assim, ai, mas eu tenho 23, 24, escuta, porque às vezes já te dá um insight bom pro que vem a seguir. Isso aí é uma das coisas que eu aprendi durante os meus 30 anos, que é muito bom você escutar mulheres mais velhas. É muito bom você ter referência de mulheres mais velhas. Isso aí vai entrar na minha lista aqui de coisas. Fiz a lista de coisas? Não. Mas eu vou falar aqui agora, a gente vai fazer de novo meio freestyle, porque eu tô curtindo esses momentinhos nossos mais orgânicos. Antes da gente iniciar esse episódio oficialmente, já que eu tô falando aqui há 10 minutos quase, eu vou me apresentar pra você. Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok Be Happy Lu, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. E essa pequena pausa dramática é porque esse arroba, pelo menos no Instagram, está prestes a ser mudado. Sim, o Be Happy Lu é uma das coisas que vai ser mudada como consequência do início dos 30 anos,
ele vai continuar o mesmo tipo de conteúdo. No meu Instagram, eu continuo falando sobre temas de vida adulta, de autoestima, de autoconhecimento. E muitas das coisas que eu converso por aqui, eu falo sobre hábitos saudáveis, sobre esporte, leitura, enfim, tudo que eu já falo lá vai continuar sendo o que a gente vê lá. Não vai ter mudança no conteúdo, no editorial do Instagram. Mas vai ter uma mudança no nome. O arroba vai ser agora o meu nome, sobrenome. Porque eu sinto que... Bom, eu vou te explicar tudo, eu não quero dar spoilers, porque... Quando esse episódio sair, eu ainda acredito que eu não vou ter mudado, mas eu vou mudar por essa semana agora do meu aniversário, porque eu quero que esteja ligado a isso. A grande questão é que quando eu comecei aqui no Instagram, e talvez esse seja um bom gancho, pra eu falar do início dos 30 anos. Quando eu comecei aqui no Instagram, eu comecei meu Instagram e ele era BeFitLu. Então, B de BE, tá, gente? É em inglês mesmo, porque eu morava nos Estados Unidos na época, eu não sabia se eu ia fazer o conteúdo em inglês e em português, eu fiquei meio balançada na época, então eu quis botar um arroba que fosse um nome em inglês. Isso foi lá em 2017. Então, be fit seria tipo assim, seja fit, Lu. E ali eu falava sobre rotina de treino, muito de dieta, o que eu comia, todas as receitinhas e etc, etc. Conforme o Instagram foi seguindo seu rumo, né, ali mais ou menos um ano criando conteúdo nesse nicho ali, eu percebi que na verdade não estava sendo tão fit assim. Quer dizer, eu estava sendo fit, talvez até fit demais, eu não estava saudável. Foi quando eu percebi que eu estava tendo questões com transtornos alimentares. E aí, nesse processo, eu dividi essa jornada com vocês e aí foi a primeira mudança. Eu mudei de be fit para be healthy. Então, healthy de saudável. Então, seja saudável, Lu. E aí, eu comecei a falar um pouco mais sobre esse lado de atravessar essa questão de transtornos alimentares e pressão estética e como que eu tava tentando balancear as duas coisas. Até que, fazendo terapia e tudo mais, eu percebi que mais do que fit, mais do que saudável, eu queria ser feliz. Então, o Be Happy Lu, ele surgiu não do tipo assim, você seja feliz. Era um chamado pra mim. Seja feliz, Lu. Você seja feliz. Descubra o que é felicidade pra você dentro da sua vida, nessa loucura que é aos 20 anos. E quando eu comecei o Instagram, eu tava no início dos meus 20 anos a criar conteúdo lá. Então, foi durante toda essa última década, praticamente, né, tem um pouco menos de uma década, uns 8 anos, em que eu fui dividindo todo esse processo do que felicidade tinha a ver comigo, sabe? O que seria felicidade pra mim? E como isso teve seus altos e baixos, teve toda a questão de burnout de trabalho, de ficar confusa com carreira, de mudar de país, voltar pro Brasil depois de ter morado quase 10 anos nos Estados Unidos, e navegando toda a questão da vida adulta, navegando a questão da minha relação com o meu corpo, com a comida, tudo isso tinha a ver com essa coisa de seja feliz, Lu. E era um lembrete recorrente pra mim de ser feliz. E não é que gente, agora eu sou assim, nossa, virei os 30 anos, cheguei na iluminação divina, agora eu sou feliz e acabou, já entendi, por isso que eu não preciso mais do arroba. Não, na verdade é só porque eu cheguei num ponto em que, depois de ter passado todo esse processo e terapia também, em que eu sinto que eu estou feliz, que eu sou feliz, mesmo entendendo que não dá pra ser feliz o tempo inteiro. Eu sou saudável, mesmo entendendo que não dá pra nem ser saudável o tempo inteiro. E que eu sou uma pluralidade de coisas. E eu sinto que agora eu posso simplesmente adotar o meu nome como a minha identidade, porque eu sou a pessoa que eu sou. E aí, em adjacente a isso, a gente vai continuar com o Be Happy Club, que inclusive é uma página que tá associada ao meu Instagram. Então, se você entra no meu Instagram, você vê lá, @BeHappyClub, que tá um pouquinho sossegada ali, mas eu sei que eu venho falando que, gente, vai ser alguma coisa, mas vai. É porque, enfim, não sufoca artista. Mas vou criar coisas ali, eu tenho vontade de criar coisas presenciais. Sempre foi o ultimato daquele grupo, é criar uma comunidade presencial. E eu quero desenvolver isso sim nessa segunda metade do ano. Enfim, tudo isso para dizer que isso tem a ver também com a movimentação de estar chegando aqui nos 30 anos e do que eu falei de ter vindo uma nova onda de maturidade. Coisas que eu aprendi no início dos 30 anos até agora, que eu venho aprendendo... Aprendi é uma palavra muito forte, mas que eu venho aprendendo é que a gente vai estar em constante mudança a cada ano que passa, e eu acho que na vida adulta, o que acontece? Ali na adolescência, o que eu senti aqui na adolescência, início dos 20 anos, as nossas mudanças são muito bruscas. Elas são constantes, mas elas são muito bruscas, né? A gente vai mudando de gosto, de personalidade, de uma maneira muito assim, um giro 180 que ninguém entende o que aconteceu, às vezes nem a gente. São surtos de personalidade quase.
Mas é natural e pra mim, se você, sei lá, se a gente for parar pra pensar, faz muito sentido isso, porque nós somos muito intensos. E claro, tem pessoas que são naturalmente mais intensas que outras, mas a gente vivendo a adolescência e o início da vida adulta, a gente tem que pensar que a gente ainda está sendo muito bombardeado com hormônio, a gente ainda não tem o nosso lóbulo frontal, acho que é isso, né? O lóbulo frontal do cérebro totalmente formado, isso só acontece com 25 anos. Então a gente pode virar adulto com 18, mas a gente só termina de calcificar ali, né? Todas as nossas, não sei, terminações nervosas no cérebro, sei lá, a gente não sou médica, com 25 anos. Então, é normal que essas mudanças venham com uma intensidade maior, uma coisa que parece ser mais radical, porque a gente vive mais nesses extremos quando a gente é mais novo. A gente tem muitas certezas de tudo, principalmente ali até, eu diria, os 20, 21 anos, em que muitos de nós ainda estão morando com os nossos pais, a gente ainda está decidindo o que vai fazer da vida ou não, enfim, isso vai mudando, né? Dos 18 aos 21 tem graus diferentes. Mas geralmente a gente ainda tem muitas certezas, sabe? Eu tenho certeza que eu não vou casar, ou então eu tenho certeza que eu vou casar e ter filho antes dos 30. A gente tem umas coisas que a gente enfia na nossa cabeça que, caramba, sabe? E depois, eu acho que o que eu percebi é que ali já, eu diria que nem é necessariamente nos 30, mas com certeza nos 30 isso se aprofunda muito, muito, muito. Mas ali já para os 28, 29, com o retorno de Saturno, a gente já começa a sentir isso, que as mudanças elas vão ficando mais brandas, elas vão ficando mais suavizadas, mas ao mesmo tempo eu sinto que elas vão se tornando até mais recorrentes, porque a gente se torna mais flexível. A gente começa a ficar bem com o fato de que a gente não tem certeza sobre quase nada, porque a gente entende que não dá pra ter certeza sobre quase nada. A vida é um grande depende. Isso é uma coisa que eu aprendi no início dos 30 anos. A vida é um grande depende. Então, quando a gente tá falando de... você ama o seu trabalho, você vai trabalhar com isso pra sempre? Eu não sei, depende. Depende porque... vai que inteligência artificial rouba o meu trabalho, eu vou ter que procurar outra coisa. Depende porque vai que eu decida, de fato, depois que eu virar mãe, que eu quero ficar os 2 primeiros anos só cuidando dos meus filhos. E a gente fica um pouco mais ok em falar em depende, sabe? A gente percebe que quanto mais a gente fica martelando certezas sobre a vida, sobre nós mesmas, mais estressante a vida é, porque a gente tem que controlar muitas coisas para aquela certeza se manter. Uma certeza, para ela se manter, ela vai depender da gente controlar tudo que a gente pode e da gente tentar controlar o que a gente não pode também, os fatores externos. E é muito cansativo fazer isso. Falei sobre isso uns episódios atrás, quando eu falei sobre aquele livro que eu li, né, o Deixa Pra Lá, que, nossa, inclusive todos vocês estão lendo, eu amei. Tô amando propagar a palavra do livro. Mas naquele livro ela vai falando, né, sobre a questão da gente ter que deixar pra lá as opiniões que os outros vão ter sobre a gente, os julgamentos que os outros vão ter sobre a gente, deixar pra lá coisas que fogem do nosso controle, porque não vai ter como a gente controlar. E quanto mais a gente vai ficando meio calejado da vida adulta, das apurrinhações, a gente começa, de fato, a escolher as nossas batalhas um pouquinho mais. Porque a gente tá de saco cheio de ficar o tempo inteiro se estressando com tudo. Quer dizer que eu não seja uma pessoa ainda estressada? É impossível. Claro que eu continuo sendo uma pessoa estressada. Temos também um episódio pra gente começar a se desesperar com calma. Sinto que também estou melhor nisso. Depois dos 30, eu acho que isso também deu uma boa suavizada. Mas é isso, eu acho que um grande aprendizado dos 30 anos é que tá tudo bem a gente ter mudanças constantes e perceber que, de fato, cada ano parece que a gente tá de um jeito diferente, a gente tem uma visão diferente, porque a vida vai mudando, a gente vai se adaptando a ela, e eu acho que a gente vai ficando um pouquinho mais flexível, não no sentido dos nossos valores e princípios morais que regem a nossa vida como pessoa, porque eu acho que isso são coisas que realmente a gente leva com a gente. Mas flexível no sentido de que a gente consegue se adaptar melhor às mudanças, porque a gente entende que tudo vai estar sempre mudando, que é muito desgastante a gente tentar o tempo inteiro impedir essas mudanças de acontecerem. Tipo, não dá. Uma outra coisa que eu acho que eu aprendi ali, entrando nos 30 anos, é que é muito importante que a gente faça as pazes com versões muito antigas nossas. E aí eu tô falando do nosso mini eu mesmo, da nossa versão criança, da nossa versão pré-adolescente. Depois que a gente entrar na fase da adolescência e no início da vida adulta, eu acho que a gente quer negar muito essas antigas versões nossas, porque a gente tem muita vergonha. Ai, não acredito que eu gostava de tal coisa. Ai, que mico. Ai, não acredito que eu gostava de livrinho de colorir. Ai, não acredito que eu gostava de cantar. Meu Deus, eu fazia aula de canto. Ai, que ridícula. Ai, eu fazia teatro, que ridícula. E a gente fica se ridicularizando como se, tipo, caraca, cara.
Tipo, a gente vira meio que mean girl de nós mesmas, sabe? Ali na adolescência, eu vejo isso. Eu não tô falando que isso é uma regra geral, mas eu vejo isso com a maioria das mulheres. Isso com certeza aconteceu comigo também. Da gente se achar patética em qualquer coisa que a gente goste. Principalmente se essa coisa que a gente goste seja uma coisa que os caras falam, nossa, que ridícula. Por exemplo, vamos supor que você sempre foi muito fã de alguma cantora. E aí, em algum momento, você decide que você não pode ser mais tão fã dessa cantora ou desse cantor, tanto faz, porque fica parecendo que você é ridícula, obcecada. Amiga, deixa eu te falar um negócio. Os caras ficam lá gritando no estádio pros 12, 11 homens, sei lá, que estão correndo em campo, desesperadamente, e eles acham aquilo dali a coisa mais normal do mundo. Mas a gente gostar de uma diva pop ou de um divo pop, não sei, aí já é um grande problema. A gente chorar no show da Taylor Swift é um grande problema. Então, uma coisa que eu percebi nos 30 anos é que eu fui fazendo as pazes com o meu eu mais jovem, sabe? Mais novinha. Então, isso significou pra mim, por exemplo, solidificar interesses e gostos e hobbies que antes talvez eu tivesse um pouquinho de vergonha de falar que eu tinha. Ou que eu tinha medo de tentar. 2 deles, os maiores, aliás, os 3, grandes hobbies ali que hoje em dia eu falo abertamente, eu acho que não vai ser surpresa pra ninguém, você já deve ter ditado eles na sua cabeça antes mesmo de eu falar, mas seriam, por exemplo, a questão da leitura, que sempre foi um hobby que eu tive a minha vida inteira e que por muito tempo, ali na minha adolescência, final da adolescência, sabe, tipo, terceiro ano do ensino médio, e principalmente na faculdade, eu tinha vergonha de falar dos livros que eu gostava de ler. Eu falava que eu lia, mas aí pra ser cult na faculdade, eu ficava inventando que eu gostava de uns autores que eu nem tinha lido, ou que eu tinha lido 10 páginas e já achado um saco fechado, e eu só lia tentava ficar lendo livro de não ficção, porque ficar lendo livro de historinhas era ridículo, e eu meio que perdi o hábito, inclusive, da leitura por uns bons 5 anos, eu diria, exatamente porque eu tinha vergonha de gostar de ler livros de ficção, livros de mistério, de suspense, de romance, drama histórico, enfim, histórias. E eu só fui voltar a fazer as pazes com isso e começar a ler de novo ali os livros que eu gostava de ler com uns 25, 26 anos. Mas eu só fui começar a dizer abertamente quais são os livros que eu gosto de ler e dar palpite, falar, caraca, lê esse livro aqui que é muito bom. Cara, sei lá, coisa de 2, 3 anos atrás. Bem ali nos 29, 30 anos. E hoje em dia eu bato no peito e falo, gente, sim, 99% dos livros que eu leio são livros de ficção, são histórias. São livros pra me entreter, pra me levar pra outros mundos. Eu adoro ler livro de magia também, de ficção científica, ficção fantástica. Eu adoro histórias criativas que me levam pra outros universos e, enfim, abrem minha cabeça pra outras coisas. Um outro hobby seria, com certeza, a questão da escrita. Quando eu era novinha, quando eu tinha 7, 8 anos, eu escrevia muitas histórias mesmo, assim, não era só redação, eram, tipo, livrinhos que eu escrevia, de histórias que eu criava, e isso foi mais ou menos ali até uns 12, 13 anos, e depois, mais uma vez, eu fiquei com vergonha, e eu achava ridículo que eu gostava de escrever. Aí, na adolescência, eu tive um blog no Tumblr, acho que é falecido o Tumblr, né, acho que ele não existe, que é tipo uma rede social de blogs, eu comentei sobre isso em outro episódio aqui, que era muito famosa ali no início dos anos 2000, até meados, de 2011, 2010. E eu tinha uma conta no Tumblr, que ninguém sabia que eu tinha, era anônima, só minha prima sabia. Era uma conta famosa no Tumblr, inclusive. Mas ninguém podia saber. Ninguém podia saber que era eu escrevendo, porque Deus me livre, eu morria de vergonha de botar os meus textos pro mundo. E claro, conforme eu fui criando conteúdo ali nos 20 anos, na internet, no Instagram, eu escrevia legendas muito grandes, eu fui quebrando um pouco esse gelo. Mas foi realmente voltando a praticar escrita terapêutica em 2019, mais ali pro final dos meus 20 anos, que eu fui abraçando de fato essa ideia de escrever. E hoje em dia, eu sou a maior fã do mundo e eu falo sobre escrever, e eu escrevo muitas coisas no meu caderno, algumas coisas eu escrevo só contando do meu dia, tem outras coisas que eu escrevo num feeling um pouquinho mais poético, muitas das coisas que eu escrevo acabam virando roteiro de vídeo, e eu gosto de fazer isso é muito legal. E a última, e definitivamente não menos importante, claro, é a corrida, que virou um grande hobby, uma paixão, um amor, um tudo na minha vida, e quando eu era novinha, eu morria de vergonha de correr. Quer dizer, quando eu era criança, eu adorava correr. Eu adorava, eu achava que eu era muito rápida, eu adorava correr. E aí eu fui ficando com vergonha, achava que eu corria esquisito, que eu não tinha um corpo bonito que nem das outras meninas. E aí eu fui parando, de repente eu odiava educação física e eu não queria nunca mais fazer esporte nenhum. E demorou um tempo pra eu desapegar dessa ideia e realmente, falar, não, eu corro, eu gosto de correr. E no início, talvez eu corresse com uma postura mais engraçada. É natural quando a gente tá aprendendo a correr, porque a gente não tem muita força no core e a gente não tem muito fôlego, enfim. Mas eu fui melhorando, eu me permiti melhorar, porque dane-se, sabe?
eu gosto de fazer isso. A gente, ali agora, nesse início dos 30 anos pra mim, eu comecei a dizer, foda-se. Foda-se se acham que o que eu tô fazendo é ridículo. Foda-se se acham que eu ter um podcast é ridículo, ou uma comunidade no Instagram, ou eu correr e chorar porque eu fiz uma maratona, e ler livros de menininha. Foda-se se acham que eu deveria estar fazendo qualquer outra coisa porque eu tenho mais de 30 anos, porque isso pra mim faz sentido, isso me deixa feliz, isso faz com que eu sinta que eu fiz as pazes com a Lu de 13 anos de idade. Então isso com certeza é uma coisa que eu acho que aconteceu nos 30 anos, que é você fazer as pazes com o seu de 13. É aquela coisa dos, de repente, 30, é aquela conexão que rola entre a menina de 13 e a de 30, eu acho que realmente existe esse vínculo muito grande. E quanto mais você faz as pazes com o seu de 13, quando você chega na cidade, mais feliz e leve é essa nova fase. Outra coisa que eu aprendi no início dos 30 anos é que o skincare, que antes era talvez um mimo, um autocuidadozinho, ele realmente vira uma prioridade. Tipo, tem que rolar. Tipo, você tem que fazer skincare se você quiser manter a sua jovialidade. E aqui eu não tô fazendo apologia a não envelhecer, ou eu tô falando que é errado você ter rugas, ou... Enfim, gente, pelo amor de Deus, não é nada disso. Até porque envelhecer é um processo que todo mundo vai passar, com alguma sorte. Tomara que todos nós iremos passar por esse processo, porque do contrário é pior, né? A outra alternativa de envelhecer é pior, que é ir de arrasta. Mas, e o processo de envelhecer, ele também é uma coisa muito pessoal. Entendeu? Vão ter mulheres que vão querer envelhecer 100% natural, deixar o tempo se encarregar e tá super certo, válido, diva maravilhosa. E tem aquelas outras que vão querer cuidar mais pra tentar dar uma freada nesse processo, porque pode ser um processo assustador. E de fato é. Eu olhar fotos minhas agora com 32 e olhar fotos minhas de 2 anos atrás de 30, eu vejo muitas diferenças. Talvez as pessoas de fora não enxerguem essas diferenças, mas eu vivo dentro do meu corpo, então eu enxergo. Eu enxergo, por exemplo, na foto que eu sorrio muito forte, eu vejo linhas de expressão aparecendo embaixo dos meus olhos, ruguinhas embaixo dos meus olhos, que há 1 ano atrás não existiam. Ou então de sentir que a minha bochecha tá um pouquinho mais pra baixo, meu sorriso caiu um pouco. 6 meses atrás isso não era uma questão. Então, é muito louco e é mexido, é um pouco sofrido, sim, você ver nesses pequenos detalhes que o tempo tá passando e você de fato tá mudando, sabe? E aí eu acho que entrar com skincare legal ajuda muito nisso. Inclusive, a minha pele, eu acho que ela nunca esteve melhor no sentido de textura e de pele, tom de pele. Eu sou uma pessoa que sofre de melasma e eu sofri muito com melasma nos meus 20 anos porque eu não sabia como tratar. Eu acho que minha pele nunca esteve tão bonita e controlada nesse sentido, mas isso vem sim de, tipo, todo dia de manhã lavar o rosto, passar hidratante, todo dia à noite lavar o rosto, passar hidratante, tirar maquiagem, passar os creminhos, né, pra melasma, pra clarear a pele, pra ajudar nas linhas de expressão. E é óbvio que eu não vou mentir, tá, gente? Alguns procedimentos estéticos eu amo e confio muito na minha dermatologista. É uma dermatologista que eu encontrei depois dos 30 e, diferente de todas as outras que eu encontrei antes, ela foi aquela que meio que, tipo, não, preenchimento a gente não vai usar. A gente vai usar tudo que a gente pode usar antes de usar ácido hialurônico na cara, porque ela queria um negócio natural. Então, não se engane. Você pode estar olhando pra minha cara agora e falando, nossa, Lu, não sei do que você tá falando. Você não sabe porque eu também tô trabalhando nisso, né, amiga? Então, só por um disclaimer, por exemplo, eu comecei ali com 29 anos a fazer um botox. Então, botox na testa e um pouquinho do lado dos olhos. E hoje em dia a gente tem que fazer bem mais aqui perto, como eu falei, nas ruguinhas dos olhos. A minha pálpebra é uma coisa que de família eu tenho a pálpebra mais caidinha. As mulheres da minha família têm. A minha avó teve que fazer cirurgia porque acabava atrapalhando a visão dela. A minha mãe também fez essa cirurgia já de maneira preventiva pra diminuir a pálpebra, porque também estava acontecendo com ela. E é muito possível que, daqui a uns 10 anos, talvez eu tenha que fazer isso também, de ter que tirar excesso de pálpebra. Então eu sinto que o meu olhar vai caindo. E é muito louco, porque, por exemplo, quando eu vejo que o botox, eu agora tô com botox, eu acabei de fazer ele nem subiu todo ainda, mas o meu olhar tá mais já puxado, já subiu um pouco, já subiu bastante, inclusive. Mas conforme o botox vai saindo, eu fico assim, nossa, tô tão cansada, nossa, com uma cara de cansada, meu Deus do céu, um cansaço. Aí eu começo a pensar, falo, gente, não, na verdade não. Eu dormi por 8 horas nas últimas 5 noites, eu me sinto descansada. Aí bate a verdade, eu não tô com cara de cansada, é só que eu tô com a minha cara de 30 anos, que, né,
a pálpebra tá dando aquela caidinha, a sobrancelha que já é reta tá pesando, e aí eu fico com uma carinha de cansada porque o olhar tá caindo, mas não é porque eu tô cansada, é porque eu tô ficando mais velha mesmo. E isso é tipo, meu Deus do céu, sabe? Além do botox que eu faço aqui no rosto, eu também faço Ultraformer, que é um ultrassom, acho que é tipo isso, parece uma máquina de ultrassom que ele ajuda a estimular a firmeza e o colágeno no rosto pra dar aquele plump de vida e a gente ficar com o rostinho mais puxadinho, mais no lugar. E o bioestimulador de colágeno. Amiga, tudo que eu tô falando agora, se você tem menos de 30 anos, você realmente, provavelmente não sabe do que eu tô falando, porque eu também não sabia. Bioestimulador de colágeno? Sim, é um colágeno em líquido que a gente injeta na cara e que vai sendo absorvido de maneira lenta pelo nosso corpo. Demora ali uns 3 meses para fazer efeito mesmo. E isso devolve colágeno pro rosto, então devolve aquele aspecto de rostinho de novinha. Entendeu? Pois é. Ano passado eu fiz pela primeira vez e esse ano eu tô fazendo de novo agora. Então a ideia é todo ano eu fazer pra manter o rosto, né? Tipo, saudável, com aspecto saudável, jovial, sem mudar o meu rosto, sem mudar a minha cara, né? Que nem algumas celebridades fazem hoje em dia, não vou citar nomes, a gente sabe quem é. Enfim, tudo isso pra dizer que é muito doido você perceber como que as mudanças, elas vêm a galope depois dos 30. Tanto no seu rosto, quanto no seu corpo. Então, de fato, você começa a perceber o metabolismo um pouco mais lento. Isso é uma coisa que ano passado eu ainda tava fazendo muito, que era me comparar e comparar o meu... Não necessariamente comparar o meu corpo, mas comparar minha performance física, e aí performance eu diria mais na corrida, com meninas 6, 7 anos mais novas, às vezes 10 anos mais nova que eu, e isso é um absurdo, tá? Isso aí não é produtivo pra ninguém, porque uma mulher de 25 anos vai ter uma energia, de fato. E aí eu tô comparando maçã com maçã, tá? Se você tem 2 mulheres que praticam esporte, têm uma alimentação saudável e não fazem uso de nenhum tipo de hormônio, ou enfim, esses coquetéisinhos aí de lado. São 2 mulheres que praticam esporte e comem saudável e dormem cedo, vamos supor. Se você tem uma mulher de 32 anos e uma de 22, cara, de 22 ela muito provavelmente, se vocês estão ali no mesmo tipo de condicionamento físico, ela vai ter mais energia que você. Ah, por quê? Porque ela tem 22 anos, anjo. Beijo. Você tem 10 anos de experiência nas costas pra... Entendeu? Em cima dela, esse é o seu triunfo. Você aprendeu mais, você já tem mais perspectiva de vida, mas em termos de energia... então, amiga, aí é diferente, não tem como, entendeu? Do mesmo jeito que, muito provavelmente, eu, comparada a uma mulher de 42 anos, que, né, já tá passando por tantas mudanças hormonais, vai ter essa diferença também. É óbvio. Outra coisa que eu diria que eu vim aprendendo durante ali no início dos 30 anos é que, assim como nos 20 a gente não pode ou não deveria se desesperar porque a gente fica achando que a gente tá atrasado na vida, com 30 anos isso continua acontecendo. E talvez com 30 anos talvez sejam menos opções de diferenças de vida, mas elas são mais gritantes. Porque, de fato, aí você tem no seu círculo social as suas amigas ou amigos que já têm uma casa própria, que já tem uma carreira muito consolidada, que de fato já tem filhos. E aí você tem aqueles outros que estão sem filho, que não casaram ainda, mas que estão com uma carreira ótima. Aí tem aqueles que ainda estão se buscando na carreira. E aí ainda continua, né? Essa coisa dos 30, seus novos 20, é pouco verdade mesmo, sabe? E aí a gente tem que se desesperar com calma de novo, sabe? Porque fica fácil pra gente, como eu diria, se comparar, né, com essas outras pessoas e achar que a gente tá fazendo alguma coisa errada. E aí eu diria que das diferenças mais gritantes, né, é a tríade. Tem a mulher de 30 anos que tá solteira, tem a mulher de 30 anos que tá casada, e tem a mulher de 30 anos que tá casada com filho. E aí tem a mulher que tá só com filho e não tá casada. Temos todas essas aí, de uma maneira mais proporcional do que seria nos 20 anos. Mas vamos deixar, então, eu vou falar aqui mais por mim. Óbvio que existe toda a questão da mulher solteira com 30 anos, que várias amigas minhas estão vivendo essa fase que é, meu Deus do céu, todo um buraco negro. E aí eu te convido a escutar o meu episódio com a minha amiga Júlia Tedesco. Não sei dizer qual é o número do episódio, mas você vai ver lá, Júlia Tedesco, em que a gente fala sobre vida de casada e vida de solteira 30 a mais. E ela te dá todo um full scope da vida da mulher 30 mais solteira. Mas eu vou te dizer da vida da mulher casada, e aí é uma grande questão dos 30 anos, que é a mulher casada sem filhos com mais de 30 anos. Eu casei muito nova.
Então, eu casei ali com o início dos meus 20 anos, na verdade. E aí você imagina, né? Desde que eu casei, eu venho escutando as perguntas. Ué, e o filho? Quando que vai ter filho? Quando vai ter filho? E aí, toda vez eu falava, não, eu ainda sou muito nova, quando ficar mais velha, ali perto dos 30, perto dos 30. Aí foi chegando perto dos 30, eu falava, não, com 30. Aí chegou 30, eu falei, não, com 32. Aí agora eu tô aqui com 32, cadê o filho? E é impressionante como as pessoas realmente se incomodam, sabe? Parece que causa um desconforto em algumas pessoas ver uma mulher da minha idade falar que não tem filho, que não sabe quando vai ter. Eu acho que agora eu diria que eu tô cheguei num ponto em que eu quero ter filhos. Então eu sei que eu quero ter, mas eu não sei exatamente quando. E aí já começa toda aquela coisa, ué, mas se você não tiver agora, você vai ter que começar a ver congelar óvulos e não vai ser saudável, ai, você não vai querer ser mãe velha, ai, você vai se arrepender, ai, vai logo. Ou então pior, eu já escutei várias vezes de pessoas falando assim, se você não tem certeza, é melhor nem ter. Assim, gente, vamos combinar uma coisa? Eu não sei em que mundo vocês estão vivendo, mas o mundo que eu tô vivendo, a gente tá passando por problemas de crises climáticas globais, possível ameaça de terceira guerra, tarifaço Estados Unidos aí taxando a gente 50%, IA que vai tomar conta do mundo, e eu acredito que até 2027 ele já tirou o emprego de 80% da população. Assim, eu acho que talvez faça um pouco de sentido eu ficar assim, será que eu quero botar um ser humano no mundo? Tipo, será que vai ter condições disso? Será que ele ou ela vai ter condições de crescer nesse novo mundo? Enfim, gente, assim, para além de mim, das minhas questões, eu também penso nessas coisas. E eu acho que qualquer pessoa com um pouquinho de bom senso e de discernimento também estaria preocupado com essas questões, sabe? Enfim. Então, eu acho que isso faz parte do processo responsável. Inclusive, eu tô pra te dizer que talvez os melhores pais e mães que eu conheça são pessoas que pensaram muito, sim, antes de ter filho, porque entendem o peso que é essa responsabilidade. E eu não tô falando necessariamente o peso como um fardo, apesar de que também é. Gente, também é. Imagina só, de repente, o seu mundo deixa de ser só o seu mundo e ele vira o mundo de uma coisa que tá fora de você e que tá fora do seu controle muitas vezes. Quando é nenenzinho e criancinha pequenininha, você ainda pode controlar muitas coisas, mas aí vai pra escola, cada ano que passa vai perdendo menos o controle. E com a internet, então, é pior ainda. Então eu tenho esses, sabe, pensamentos assim. Eu acho que é uma questão profunda. É uma coisa que vai ser a minha vida antes e depois de ter filho. E eu quero estar mais preparada para isso. Eu, hoje em dia, entendo que nunca vai existir um momento perfeito e que eu nunca vou estar 100% pronta. Até porque outra coisa que eu aprendi no início dos 30 anos é que você nunca vai se sentir pronto para nada. Porque se sentir pronto não existe. Estar pronto não é um sentimento, é uma escolha. Então você escolhe estar pronto. Mesmo você não estando, você vai escolher que aquele momento é o momento que você tá pronto pra fazer alguma coisa. Mas eu entendo que então que eu não vou ter esse momento em que eu vou estar pronta, me sentindo pronta, eu vou ter que escolher que eu tô pronta o suficiente. Mas ainda não é por agora, entendeu? E é muito chato essa pressão que existe, porque acaba te colocando num lugar como se você fosse egoísta. E aí eu vejo algumas pessoas falando assim, tem gente com 30 anos que parece que tá vivendo uma adolescência tardia. Talvez, olha, eu vou te falar que eu acho que talvez ali, esse início de 30 anos, como eu falei, fazendo as pazes com meu eu adolescente, hoje em dia mais bem estruturada financeiramente, muito mais bem estruturada financeiramente, estando também mais, como fala, segura na minha carreira, no meu trabalho, e sabendo melhor quem eu sou, e tendo tempo pra fazer as coisas, já que eu ainda não tenho filhos, é como se eu tivesse, de fato, vivendo uma adolescência saudável, tranquila, e tardia, e que gostoso, que bom poder fazer isso antes de ter um filho, que aí a vida vai mudar completamente. Que bom que eu tenho um espacinho meio que exprimido, porque aí vem outra questão, né, que é o grande dilema da mulher casada com mais de 30 anos, ou até não casada, mas a mulher com mais de 30 anos sem filhos, que é, eu sei que eu não quero ter filhos agora, mas existe a questão do relógio biológico, isso daí é independente de pressão social, não, isso aí é pura biologia, e eu entendo isso. E em relação a isso, né, tô com a ginecologista marcada pra gente fazer os nossos exames anuais, fazer a nossa contagem de óvulo e possivelmente saber que talvez exista no meu horizonte próximo uma possibilidade de ter que fazer um congelamento de óvulos. E eu vou ter que ficar bem com isso, porque é uma escolha que eu estou fazendo, não é mesmo? Mas é difícil, tá? Isso aí pra mim eu acho que é o grande
A grande dificuldade, é muito chata essa pressão que existe na mulher com mais de 30 anos sem filho, sobre ter ou não. Porque pode ter certeza, amado, qualquer pergunta que você esteja fazendo, ou comentário que você esteja fazendo pra uma mulher que ainda não teve filhos e ela tem mais de 30 anos, não é nada que ela já não tenha pensado. Eu te prometo isso. E mais, vou te falar mais, é deselegantíssimo, porque às vezes essa mulher está tentando ter filhos e ela não está conseguindo, e esse tipo de pergunta e pressão que você tá botando só deixa ela se sentindo pior. Então, cale a sua boquinha. Ninguém pediu opinião, tá? Quietinho. Cada um sabe de si. Outra coisa que eu diria que eu fui aprendendo também no início dos 30 anos é que é muito importante que a gente cada vez mais pare de se comparar com mulheres mais novas e busque referência em mulheres da nossa idade ou mais velhas. Eu tenho amado cada vez mais me relacionar, principalmente pessoalmente, com mulheres mais velhas e ter amizades, no sentido de ter amizades, obviamente, porque eu sou casada com homem, ter amizade com mulheres mais velhas e ter referências tão incríveis de mulheres mais velhas. De olhar a minha mãe com um olhar mais suave, entendendo que ela também é uma mulher vivendo o mundo, a vida pela primeira vez, e que ela também tem as questões dela, os aprendizados dela, fazendo amigas que são mais velhas, que estão ali no final dos 30, no início dos 40, meio dos 40, enfim, e ver o que 40 anos pode parecer. E aí eu tenho amigas que, né, minha mãe já tá com, né, quase 60, então um pouquinho mais distante, mas pegando ali as amizades que eu fiz que estão entre 38 e 43, vai. Cara, do mesmo jeito que as mulheres que eu conheço de 28 a 33 têm vidas e aparências e gostos diferentes, essas mulheres também hoje em dia. Então eu tenho amiga de 39 que é casada com um filho pequeno. Eu tenho a de 43 que é casada, mas ela não tem filhos, e ela escolheu não ter filhos e ela não vai ter filhos. Eu tenho uma amiga de 40 anos que acabou de ter um filho. Tipo, literalmente a filhinha dela tem 1 ano e ela foi mãe tardia. Eu tenho aquelas que já são mães de pré-adolescentes. E tem aquelas que praticam esporte, tem aquelas que são super apaixonadas por moda. Você tá entendendo? E é muito gostoso ver isso e ver como todas elas são lindas da maneira delas, com a beleza delas, com a maturidade delas, e são mulheres mais seguras de si, mais leves, me faz não temer. Muito pelo contrário, não só não temer, como estar muito mais empolgada pro que vem a seguir. Eu ainda acredito de verdade, do mesmo jeito que hoje em dia eu vejo que o início dos meus 30 anos, da minha fase adulta, são os melhores anos da minha vida até hoje, com certeza, desde que eu entrei nos 20, eu diria que de todos os anos até aqui, o início dos 30 foram os melhores anos da minha vida adulta até hoje. Eu diria que o melhor ainda está por vir. Eu não diria, eu tenho certeza absoluta que o melhor ainda está por vir, o que me leva a outro aprendizado. A gente não se sente tão velha. E eu acho que a gente nunca vai se sentir tão velho quanto a gente acha que a gente se acharia em alguma idade. A não ser que a gente se permita botar isso na cabeça. Mas se a gente vive com presença e descobrindo novos gostos e aceitando e abraçando as mudanças, entendendo que, cara, não dá mais pra eu ficar indo em baladinha, sambinha e bebendo 4, 5 drinks, no dia seguinte a conta vai chegar, ou então eu posso escolher fazer isso, mas sabendo das consequências. Mas enfim, não tem por que eu ficar tentando viver coisas que eu nem gosto mais de fazer na minha idade, ao invés de abraçar as coisas que eu gosto de fazer. Eu amo encontrar as minhas amigas pra sair pra jantar, ou pra tomar um café da manhã, ou a gente vai num bar e bebe uns drinks, a gente vai na casa de uma, abre uma garrafa de vinho, come uma pizza e fica conversando. Cara, eu fui pra São Paulo agora recentemente encontrar a minha amiga Júlia, e foi a coisa mais gostosa do mundo. Eu encontrei outras amigas minhas lá, a gente saiu pra comer, a gente fez vários rolês gastronômicos, a gente foi comer bolo, e a gente foi sair pra procurar bolo. Depois eu e Júlia, a gente foi num restaurante, a gente sentou no bar e a gente ficou falando das maiores obscenidades num volume escandalosamente alto pro restaurante inteiro ouvir. E foi muito engraçado, foi divertido. A gente voltou pra casa, a gente comeu brigadeiro como se a gente tivesse 15 anos. E a gente gravou vídeo junto e a gente riu gravando vídeo juntos. E nós temos 30 anos, entendeu? A Júlia tem 30, vai fazer 31, eu tô fazendo 32. E foi uma delícia porque eu me senti como uma mulher de 30 anos, mas com a leveza de 15, 16, que vou te falar que talvez eu nem tivesse essa leveza naquela idade, porque eu tava me levando muito a sério, entendeu? Isso é muito gostoso. E então, eu não tenho mais medo de ir ficando mais velha, porque eu entendo que eu nunca vou me sentir necessariamente mais velha, sabe? Com a idade que eu tenho, aquele peso da idade. A não ser que eu escolha isso, entendeu? Mas eu não sinto que eu vou escolher. Eu sinto que eu vou continuar escolhendo me sentir jovem dentro de mim, sabe? Cada vez, inclusive, mais jovem. Então, muito legal. Outra coisa que eu aprendi no início dos 30 anos é que nós, como mulheres, a gente fica muito gata no início dos 30 anos. A gente chega no auge da nossa beleza, tá? Então isso aproveita. Eu, de fato, acho que
Agora veio. Falei que eu sou leonina, gente. Eu acho que eu nunca estive tão bonita na minha vida. Pois é. Mesmo com as minhas ruguinhas, mesmo com o olhar um pouquinho mais pesado, mesmo até, tipo, por exemplo, tendo um pouquinho mais de dificuldade de ganhar massa magra e entendendo, por exemplo, fazendo totalmente não totalmente, vai. Não sou tão, né, esclarecida assim. Mas tendo feito as pazes com o meu corpo, no sentido de entender o que eu tô disposta a fazer pra ter um corpo X. Cara, por exemplo, hoje em dia eu tenho certeza, nesse momento atual da minha vida, olha eu falando de certeza. Hoje em dia eu sei que eu não estou disposta a usar nenhum tipo de hormônio pra, enfim, chip da beleza, essas coisas aí que, enfim, testosterona, eu nem sei o nome dos outros hormônios, pra ficar com o corpo trincadão. Tipo, não tô a fim de botar minha saúde em risco por conta disso. Não estou disposta de maneira nenhuma a tomar remédios pra emagrecer, ainda mais porque não preciso, eu sei disso, então não estou disposta. Não vou fazer uma dieta que vai me impedir de viver a minha vida indo comer bolo com as minhas amigas em São Paulo. Então eu vou fazer uma alimentação saudável, eu vou ter uma rotina de treinos porque eu amo treinar e me alimentar de forma saudável, até porque eu vejo o quanto isso reflete na minha vitalidade. Eu sou uma pessoa mais disposta por causa disso, mais bem-humorada por causa disso. Mas, assim, eu não vou fazer aquela dieta regrada pra ficar com aquela barriga trincada, se isso quer dizer ter que abrir mão de várias coisas sociais e de comer coisinhas com meu marido no final de semana que eu tô afim, beber minha garrafa de vinho. Entendeu? Não vou. Então, assim, dentro do que eu tô disposta a fazer pra ter um corpo bonito, dentro do padrão, por assim dizer, sem hipocrisia, o que eu tô disposta? Eu tô disposta a ir pra academia, ir pra fazer os meus treinos de corrida de bike, porque eu amo fazer tudo isso, e eu tô disposta a ter uma alimentação saudável, sim, na maior parte do tempo, porque eu me sinto muito melhor comendo de maneira saudável. Mas eu não tô disposta a abrir mão da minha sobremesa no final de semana, ou do meu vinho, ou das viagens, ou, enfim, de sair pra tomar café da manhã com um amigo meu numa terça-feira porque era aniversário dele. Não tô disposta, e tá tudo bem. Graças a Deus isso eu finalmente cimentei na minha cabeça com 30 anos. E é isso, gente, acho que esse episódio já tá imenso, né? Mas eu não tô querendo necessariamente glorificar os 30 anos como se todos os seus problemas acabassem. Por exemplo, eu aprendi que no início dos 30 anos os problemas não acabam, eles mudam. Eu tenho outras questões, tem coisas que me deixam ainda coçando a cabeça. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu já deveria ter uma casa, eu já deveria estar morando num apartamento que tem, sei lá, os meus móveis e não os móveis da proprietária. Talvez, ai, meu Deus, será que eu não deveria ser mãe? Enfim, existem várias outras questões que vão permeando. Mas o que eu percebo também é que delícia que a vida continua mudando e que eu vou ter outras coisas pra correr atrás, pra sonhar, que eu posso mudar de ideia sobre os meus sonhos e planos e objetivos, porque a vida muda e eu mudo e existe tempo pra isso. Eu ainda tenho tempo pra isso. E isso é muito legal. Isso é uma coisa que realmente eu aprendi ali no início dos 30 anos. É isso, amigas. Eu espero que eu tenha feito uma boa propaganda do meu clubinho 30+. Principalmente pras minhas Gen Zs, tá bom? Como uma amiga millennial de vocês. Não se deixa abater, tá? Pela confusão dos 30. E dá pra ter os 20 mais leves. Se você começar já a praticar essas coisas que eu falei aqui com você, dá pra levar. Mas tudo bem se você ainda não estiver levando isso de uma maneira tão leve assim, você tá confusa, é normal, é parte... Gente, isso aí são as dores de crescimento, tá bom? É dor de amadurecimento e de crescimento. Se tá doendo, é porque você tá amadurecendo, você tá crescendo, é um bom sinal. Se não tiver doendo em nada, talvez você esteja se escondendo das mudanças da vida. Não sei. Ou talvez você já seja a pessoa que consegue fazer isso de maneira mais leve. Então, você faz esse dever de casa aí pra ver de que lado você cai. Se é o lado que você é mais leve, pelo amor de Deus, não mexe num cutuque em ferida que não tá aberta, tá bom? Não precisa. E a última lição dos 30 anos é que eu vou voltar pra terapia. Aê! Eu tinha recebido alta no início do ano passado, vou voltar. Com uma nova abordagem, fazer psicanálise, onde antes eu fazia terapia cognitivo-comportamental, e vamos ver no que isso vai dar. Mas é um presente meu, uma promessa que eu fiz pro meu de 32 anos. É isso, amigas, espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou desse episódio, encaminha para suas amigas 30+, que estão aí vivendo questões, ou para suas amigas que estão ali naquela pré-fase de crise dos 30 anos, tá? Entre 28 e 29, eu acho que é uma ótima idade pra você mandar isso pra... Respira. Eu acho que a crise dos 30, ela acontece com 29. Quando você tem 29 anos e você tá olhando os 30, é aquela sensação de quando você tá prestes a pular de um avião. Quando você pula, quando acontece a queda, o medo vai embora, porque você já tá caindo, entendeu? Você já tá caindo. Ou então, sei lá, numa montanha russa, você tá subindo. Quando
o negócio desce, você sente aquele frio na barriga, você fica aliviada e eufórica, porque você já tá naquela queda, porque não tem mais nada pra você fazer. O que dá o pânico é quando você tá subindo, quando você tá lá em cima e você tá a um passo de cair e você tá antecipando aquela sensação horrorosa que você sente assim que você cai. Você tá entendendo? É mais ou menos isso que é 28, 29 anos. Mas depois que você passa pro outro lado, você fala, meu Deus, que delícia. Ai, que maravilhoso, queria estar aqui antes. Enfim, se você beber água, cuidar do seu sono, fazer um skincare, prometo que vai ficar tudo certo. Então, divide aí com as suas amigas, tá bom? Continua aí, me procura no Instagram, se não for mais behappy.lu, vai estar, você pode procurar behappy.lu, que vai estar lá uma página com o nome do meu arroba novo, fica tudo certo. Espero que você tenha gostado desse episódio, e é isso, até semana que vem. Beijo, luz. Tchau!